Olá, sagrados, tudo bem com vocês? Me chamo Danilo Ferreira e faço parte do Templo Escola Flor de Lis. O assunto da aula de hoje é sobre Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier. Um dos maiores médiuns do mundo, codificador do plano espiritual, rasgando assim o véu da espiritualidade e colocando eu, você e tantos outros cara a cara com o plano espiritual. Nascido em 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Vamos bater um papo, conversar um pouco sobre Chico Xavier. Deixe aí no comentário o que você está achando das nossas aulas, a respeito de cada aula que você vem participando. Coloque lá no comentário, seus comentários, é muito importante para nós. E eu vou ler todos os comentários e vou responder todos esses comentários. Compartilhe com seus amigos o nosso formulário do nosso curso para quem quer ter um autoconhecimento e o conhecimento de grandes avatares que passaram pela Terra, grandes codificadores do plano espiritual. Deixe aí o que você está achando a respeito desses assuntos da nossa escola de mistério, Templo Escola Flor de Lis. Falando um pouco mais sobre Chico Xavier, um ser humano comum. Vou falar um pouco mais a respeito dessa humanidade do Chico mais à frente. Vamos contar um pouco mais sobre sua espiritualidade em si. Foi um médium onde psicografou mais de 5.000 cartas para, de alguma forma, de alguma maneira, aquecer o coração dos seus semelhantes. Escreveu livros contando sobre o plano espiritual. Um desses livros mais famosos foi O Nosso Lar, onde conta bem assim o que é o plano espiritual, né? Uma dessas esferas que é lá no plano espiritual, pois o plano espiritual não é um único lugar. São vários lugares, várias dimensões, como eu costumo dizer, vários planetas ou microplanetas, onde existem seres de luz trabalhando ao bem de toda uma humanidade. De alguma maneira esses mestres nos ajudam e ajudam tantos outros e outros universos, pois a Terra não é a única, existem outras além. Chico já vem falando disso, né? Falou muito a respeito disso, que existiam outros lugares. Contei numa live a respeito de seres, como ele disse no momento, seres da água. Seres que viviam na água, que até então ele não conhecia. Passou a conhecer após aquele dia em específico, onde sua visão espiritual se expandiu mais, se abriu mais, para ver, além dos espíritos desencarnados, ver também a natureza, os seres que viviam na natureza, tantos outros seres que passam pela nossa terra despercebido aos nossos olhos. Esse livro que eu comentei, Nosso Lar, ele foi psicografado pelo Chico em 1944. Um dos seus livros mais lindos que eu já li e assisti o filme. Se você não assistiu, ainda dá tempo, corre lá, tem esse filme em várias plataformas aí. Um filme super interessante para você que quer conhecer um pouco mais sobre a espiritualidade em si, sobre esses véus que eu venho falando, que foi falado em live através
de nossos companheiros. Procura saber um pouco mais sobre o que é o mundo espiritual. Voltando aqui um pouco ao Chico Xavier, né? Francisco Cândido Xavier, um ser de luz maravilhoso. Ele disse uma certa vez a um repórter que a primeira vez que ele psicografou, que ele sentiu o seu braço manifestando uma energia diferente da que ele sentia do seu próprio corpo, como se o seu braço tivesse virado um braço mecânico, e a vontade que dava nele era de escrever histórias que iam vindo na cabeça, que ele escutava os sussurros dos espíritos. Chegou a passar por uma experiência, se eu não me engano, pela NASA. Posso estar falando uma besteira, mas se eu não me engano é NASA o nome, aonde através de aparelhos foi medida a vibração da sua áurea, da sua energia que pulsava naquele momento. E era algo grandioso. Em outros médios que foi feito esse mesmo teste, né, ao lado de fora da casa, a energia não era tão grande quanto a do Chico. Vamos dizer que Chico era um canal direto do plano superior, do plano astral, desse plano que fica através desse véu que existe aqui, na minha frente. Assim como outros seres que veio na Terra, outros grandes avatares, como Allan Kardec, Helena Blavatsky, Leonardo da Vinci e tantos outros que o nosso grupo já vem comentando. Parece que não, mas todos médium, de alguma maneira, de alguma forma, eles vieram para codificar a nossa visão com o plano espiritual, com tudo aquilo que nós temos entendimento hoje. Vamos dizer que o plano espiritual hoje em dia está muito mais aberto e mais amplo para todos aqueles que buscam, assim como uma passagem bíblica onde Jesus diz aos seus discípulos, né, aos apóstolos, numa certa confusão, Jesus diz que vai se retirar de onde está e vai dar uma caminhada, e um dos discípulos pergunta para ele: Mestre, aonde você vai? Como vamos te achar? E Jesus vira para eles e diz: busquem e encontrarão. E a mesma palavra, não me comparando ao grande mestre, ao grande Rabi, mas se você quer ter mais entendimento, mais conhecimento do plano espiritual, busque. E eu tenho certeza que você encontrará suas respostas. E dessa mesma forma preencherá o vazio que existe aí na morada de Deus, coração, morada do Pai. Todo ser humano tem um vazio. Costuma dizer a Elise e alguns do nosso tempo que o ser humano precisa apenas às vezes de um abraço, de um colo para chorar, de um ouvido para escutar. E eu vejo a espiritualidade dessa maneira. São seres enviados a nós, seres de luz, mestres, que vêm nos ensinar, que vêm nos apoiar quando precisa, que vêm nos dar bronca quando necessita, que vêm nos escutar, que vêm nos acalentar quando precisa, que vêm nos aquecer quando se faz necessário. A espiritualidade é isso, é esse amor universal. Não existe a melhor ou a pior espiritualidade, né? Não existe essa diferença do ser humano com o outro como existe aqui. Essa diferença que um tem com o outro não existe para eles. Os mestres de luz enxergam nós, todos os seres humanos, da mesma forma, como todos sendo iguais. Essa é a visão.
E essa foi a visão que Chico veio mostrar pra gente, assim como os outros, né? Mas, dizendo de Chico, foi isso que ele veio mostrar pra gente. A sua dor é igual a do seu vizinho, e é igual a minha. E através das cartas psicografadas do Chico, ele tentava de alguma forma, de alguma maneira, preencher esse vazio e aquecer esses corações daqueles que o buscavam pela morte, pelo desencarne de um parente, de um filho, de um amigo. Através das cartas psicografadas, ele ajudou muitos seres humanos. Não só nas cartas psicografadas, mas também através dos seus livros, quando ele teve a percepção de que só as cartas já não é que não funcionavam mais, mas já não era mais o suficiente. O ser humano precisava entender, compreender o que é o plano espiritual. E aí foi onde ele começou sua saga, escrevendo os livros psicografados através de grandes mestres, muitos e muitos mestres, veio até ele psicografar livros e livros. Eu não me recordo agora o nome, mas um dos livros mais fascinante que foi escrito através do Chico, pela psicografia, é um livro de poesia com grandes poetas. Eu não sei vocês, mas eu particularmente adoro uma poesia. Eu acho que é um dos livros mais maravilhosos dele. E esse que eu comentei, O Nosso Lar, também maravilhoso. Filmes a respeito das psicografias do Chico, eu assisti um há pouco tempo. Já tinha assistido e retornei a assistir, né, para ter um maior entendimento. E foi As Mães de Chico, aonde mostra o quanto é grande o amor de uma mãe para o filho. Esse filme basicamente ele mostra isso. É um filme fascinante. Se você não assistiu, corre lá, assiste esse filme. Tem várias plataformas. Uma das plataformas é a Netflix. Fazendo mexendo. Mas uma das plataformas é o Netflix. Tem lá esse filme As Mães de Chico. E tem outros filmes espíritas lá também, que seria interessante vocês estarem assistindo para ter uma compreensão maior do plano espiritual e de alguma maneira preencher também esse vazio que você possa estar sentindo, ou apenas aquecer mais o seu coração. Um ser humano, assim como eu, como você, como outros que estão aqui na que estão aqui na Terra, um ser iluminado, mas por ser tão iluminado, muitos queriam estar no seu lugar, muitos queriam fazer o que ele fazia, mas poucos o conheciam de verdade. Quem era Francisco Cândido Xavier? Quem era o homem? Quem era o homem atrás das cartas psicografadas, atrás desses livros e atrás das palestras que eram feitas por ele? Quem foi Chico Xavier? Quem foi esse ser humano que nos ensinou tanto? Vou explicar de uma forma bem resumida. Ele era um ser humano, simples. Passou por dores, traumas, sofreu um bocado, mas ele aprendeu a perdoar. E é um dos ensinamentos dele, perdoar ao próximo. Tinha seus medos, assim como mostra num dos filmes dele, sobre a vida dele, ele num momento dentro do avião com medo da morte. E o Emmanuel fala para ele parar de gritar, porque ele estava assustando os que estavam ali próximo a ele, e ele disse que estava com medo de morrer. E o Emmanuel fala, mas os outros estão com medo, então pare de gritar. Ele fala, mas eu também tenho medo, eu também sou um ser humano como todos que estão aqui. Não é porque eu sou espírita, que eu trabalho com a espiritualidade, que eu não vou ter medo. Você percebe aí que Chico era ser humano assim como eu e você, ele não era o super-homem.
Ele não foi o homem de aço. Ele foi um ser humano comum, apenas com uma mediunidade em específica. Assim como eu tenho a minha, e tenho certeza que você tem a sua, e tantos outros no planeta têm a sua mediunidade. Creio que não devemos endeusar os seres, mas sim respeitar as suas trajetórias na Terra. De acordo com os meus ensinamentos, e um ensinamento que eu aprendi há muito tempo, através dos povos do Egito, é que todos nós somos deuses, pois somos fagulhas de Deus. Somos semelhanças dele, do Pai Criador. Não era vaidoso, vivia ali sempre com a sua peruca, seu óculos, muito bem arrumado, muito bem vestido, perfumado. Por onde caminhava, estava sempre assim, muito bem arrumado, para que os olhos dos outros olhassem para ele um ser comum. Ele mostrou isso a todos, que ele era comum, que ele era um ser humano comum, apenas com mediunidade. E foi perguntado a ele o porquê de tanta vaidade. Até Emmanuel mesmo brigava com ele, que estava atrasado para tal palestra e que ele estava ali se arrumando, e ele disse para o Emmanuel: eu só saio de casa se eu estiver arrumado. E fizeram a pergunta para ele por que de tanta vaidade. E ele disse que um ser humano bem arrumado é como andar nas nuvens. É curiosa essa resposta, né? Fiquei pensando, né, uns bons dias. E tentei entender, e confesso que até agora não entendi. Mas se você tiver o entendimento, coloca aí nos comentários a respeito dessa frase e da primeira que eu comentei a respeito, que ele diz sobre Allan Kardec. Um garoto simples que passou por várias dores, por momentos difíceis em sua vida, teve que trabalhar em empresas para poder ganhar o pão, né? De alguma maneira ele tinha que ganhar dinheiro para sobreviver, pois vinha de uma família muito carente, que necessitava de ajuda. E Chico foi um dos filhos que ajudou muito a sua família. E desde pequeno ele ajudava com o trabalho. Após ter passado por alguns traumas com a sua madrinha, o seu pai retorna a Pedro Leopoldo e pega o seu filho, leva para uma nova casa onde ele havia casado com a sua madrasta, que ele chamava de mãe, sua segunda mãe, aonde essa segunda mãe incentivou ele a estudar, a se dedicar às coisas que ele precisava na época. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. O Espírito da Verdade, Paris, 1863. Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O que seria de Chico se não tivesse conhecido a espiritualidade? Por ter sofrido tantas dores, tantas mágoas, tantas injustiças, quem seria Francisco Cândido Xavier, um dos maiores médiuns da nossa terra? Mesmo que ele não tivesse conhecido os mestres de luz, com o seu dom de ver através dos véus, ele conheceu o mais importante, Jesus Cristo. Porque mesmo depois de sua mãe morta, ele enxergava ela, e sua mãe ensinava a ele a prece, a oração,
quanto era importante o momento de parar e orar, e perdoar os seus pecadores e os seus devedores, e compreender que o pão deveria estar na mesa, mas também que nem só de pão vive o homem, mas também da palavra do Senhor. Certa vez foi perguntado a Chico o que a humanidade precisava. E isso ele já estava um pouco velho, né? E a sua resposta foi bem clara e bem baixinha. Como de costume, ele falava calmamente. A humanidade precisa de Jesus Cristo, pois com ele aprendi a dividir o pão, a ajudar os meus semelhantes, curar as feridas que não se curam e a perdoar. Foi o que eu aprendi com as caminhadas de Jesus, com histórias e parábolas que escutavam a respeito dele. Não é o plano espiritual que precisa de nós, e sim nós que precisamos do plano. Por isso existiu tantos codificadores do plano espiritual. Nenhum deles se denominou espírita ou espiritualista ou trabalhar com o espiritismo, mesmo que fosse da vertente do candomblé, da umbanda, da igreja católica, enfim. Todos os grandes avatares e seres vieram para codificar o plano espiritual e rasgar o véu entre os seres humanos e o plano espiritual. A morte é simples mudança de vestes. Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno criado por nós mesmos. Chico Xavier. Mais uma frase para nossa reflexão e maior entendimento de nós mesmos, do nosso autoconhecimento. Carregue com você cada frase colocada nesse vídeo e comece a ter as ações de acordo com as palavras da boa-fé, da caridade e do amor passada por Chico Xavier. Chico, desde pequeno, muito pequeno, já entrava em transes profundos e falava com os espíritos e enxergava, apesar de não entender o que estava acontecendo com ele, mas ele parava para ouvir as histórias daqueles seres que estavam ali e de alguma forma aprender um pouquinho com cada um que passou por ele. Um dos espíritos que ele mais conversou na sua infância foi sua mãe, como eu já tinha dito, uma grande mestre de luz que ensinou a ele a importância do orar, do rezar. Um espírito maravilhoso que ajudou a superar todas aquelas suas dores, pois quando ele era muito pequeno ele foi entregue a uma madrinha que, vamos dizer, que maltratava muito ele. E mesmo assim, ele a perdoou. Ele compreendeu que era uma fase e que ele deveria passar por ela. Talvez por conta de outras encarnações dele na Terra, dele não ter sido sempre o bom Chico Xavier. Até que uma certa vez, um espírito se apresentou a ele como Emmanuel, ou Emanuel, um dos mestres de luz que acompanhou ele até o seu último dia de vida, até seu último suspiro. Contei o relato numa live e também coloquei no resumo que Emmanuel não queria ser um mestre do Chico Xavier, pois dizia que ele era leigo, não sabia escrever e não tinha estudos. Mesmo assim, o plano achou que deveria ser, sim, o Emmanuel, mestre daquele ser, e um aprender com o outro, pois o que tinha nenhum faltava no outro. E até o final da vida de Chico,
os dois sairiam amigos da terra e um ia compreender o outro. E uma das virtudes que entre esses dois seres foi criada era a temperança com todos os seres, a paz interior e a calma que tinha nenhum, não tinha no outro. Mas com o tempo eles foram aprendendo a caminhar juntos. O Emmanuel, como mestre de luz, trouxe para Chico mais elucidações, esclarecimentos e explanações sobre o plano espiritual, ajudando assim a cumprir a sua missão aqui na Terra, onde ele começou aquecendo corações dos aflitos, pais e mães que perderam um ente querido, um familiar, através de suas cartas psicografadas, tentando de alguma forma, de alguma maneira, ajudar todos aqueles que o buscavam por uma resposta de um ser desencarnado, tentando de alguma forma confortar o coração daquele que estava ali. Chico era uma presença ilustre por onde passava. Sua luz, o seu brilho radiava por quarteirões. Quando se ouvia dizer que Chico estaria em determinado lugar, multidões se moviam para ir até ele, nem que fosse por frações de segundo, de milésimo ou minutos. Todos queriam ver Chico, sentir a sua presença, nem que fosse por um momento tocar em suas mãos, escutar de Chico uma palavra amiga, uma palavra de conforto. Passava-se horas, Chico sentado numa cadeira, numa mesa, com alguns lápis e algumas folhas de sulfite, psicografando cartas e cartas. Quando ele acabava de escrever, de psicografar tais cartas, ele lia uma por uma e entregava ao seu destino. As cartas eram tão minuciosamente escritas, com palavras aonde só o ser encarnado sabia que o desencarnado falaria aquilo, ou gestos, ou histórias que apenas os dois conheciam. Foi onde tiveram a certeza de que realmente era de um espírito desencarnado aquela carta. Tem um relato sobre Chico que conta que através de suas cartas psicografadas, ele ajudou uma pessoa que estava presa sendo acusada de ter matado o próprio amigo. E esse ser desencarnado escreve uma carta psicografada para seu familiar, que não teria sido bem assim a história, que ele não matou, que o seu amigo não tinha o matado. Foi um tiro por engano, que ele não tinha visto o amigo ali, mas que a bala tinha pegado nele. E ele pedia ao seu pai e à sua mãe que o perdoasse, que ele necessitava ter passado por aquilo. Depois de alguns anos, se eu não me engano, de 3 ou 6 anos, o réu foi inocentado através das cartas do Chico. É uma história muito linda de se ver, que através da psicografia ajudou de tal maneira 2 seres e uma família inteira, Chico foi chamado. Mensagem de Chico Xavier. Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Chico foi chamado de louco. Pois é. Porque desde pequeno ele falava com os espíritos, escutavam, fez uma das suas primeiras psicografias dentro de uma sala de aula. E desde então, daquela época de pequeno,
foi chamado de louco por muitos, porque falava com os mortos. E esses dias para trás, me peguei pensando nisso. Se eu não estava louco, como eu disse em uma das lives onde eu falo sobre o Chico Xavier um pouco, e uma das perguntas que foi feita para mim foi no que eu achava que me parecia com o Chico. E uma das coisas que eu respondi foi que eu também faço psicografias através dos espíritos desencarnados, e dessa forma ajudando aqueles que buscam. E eu comecei a pensar se eu realmente não estava louco, se não era tudo cocriação da minha cabeça, por achar que estava vendo tais espíritos e psicografando, se não eram histórias guardadas em meu cérebro, de filmes ou cenas que eu tenha visto por aí. E um dos mestres da casa veio conversar comigo e ele me fez a seguinte pergunta: há quanto tempo você está dentro do templo escola? E eu respondi rapidamente: 15 anos. E ele disse: muito bem. E há quanto tempo você conversa com os mestres da casa? Eu disse: desde o primeiro dia. Tanto que a primeira vez que eu cheguei à casa, ao templo, vou dizer assim já ao templo, a médium Elisa estava incorporada. E desde aquele dia eu venho falando com vocês, com os mestres. E ele disse: muito bem. E por acaso passou na sua mente que todos os mestres que você veio conversando durante 15 anos são espíritos, seres desencarnados? E aí eu comecei a dar risada e disse: realmente eu não estou louco, apenas estou vendo o plano espiritual de uma outra forma, de uma outra maneira, por uma outra perspectiva. Porque até então eu não fazia psicografias, eu era um médium consciente, sou um médium consciente até hoje, mas nunca tinha feito uma psicografia. A minha primeira psicografia foi através de uma mesa de Kardec, numa mesa girante, aonde um dos meus mestres se manifestou escrevendo uma carta psicografada. Depois um outro ser de luz fez um desenho. Foi a primeira vez que eu passei por essa experiência. E aí eu comecei a pensar o porquê que eu fui escolhido para fazer, essas cartas psicografadas, e eu não entendi. E através desse trabalho que eu venho fazendo já há uns 3 anos mais ou menos, eu descobri que é a forma que tem para aquecer o coração do ser humano. Porque perder um ente querido não é fácil para ninguém. É algo que machuca profundamente o ser. E através dessas cartas psicografadas, conseguimos de alguma maneira aquecer, nem que seja um pouco, esses corações. Então, creio que Chico pensava também dessa forma. Por ver a história e estudar um pouco mais a fundo sobre Chico, eu tenho essa percepção de que Chico entendeu que suas cartas não eram meras cartas, pequenas palavras numa folha, e sim o amor colocado ali através dos desencarnados. Voltando um pouco ao Chico, que a história hoje não é sobre mim, enquanto eu estudava sobre Chico Xavier, ou Francisco Cândido Xavier, me lembro que toda vez que eu catava algo para ler sobre ele, algum vídeo, algum filme a respeito de Chico, seus livros tão maravilhosos,
Até o Evangelho segundo o Espiritismo, enquanto eu lia, eu me perguntava o que Chico sentia enquanto estava naquela mesa, psicografando ou em um atendimento dentro do seu lar, dentro do seu local de trabalho espiritual. O que ele sentia enquanto estava na Terra. O que será que Chico sentia? Me peguei me fazendo essa pergunta. E a resposta veio até mim através de uma carta psicografada logo no comecinho, quando eu comecei a trabalhar com a minha mediunidade, que eu conheci outros médiuns. Eu recebi uma carta psicografada que é de um dos meus mestres de luz, mas essa carta psicografada não veio através de mim, sim para mim, para eu, de uma médium que fazia parte na época da casa. E nela estava escrito, vou dizer algumas frases porque era uma carta bem extensa. Nela estava escrito: gratidão, pois precisei passar por todas provações terrenas para conhecer assim a Deus. E enquanto eu relia esta carta, eu tive uma elucidação a respeito da minha própria dúvida, que talvez não tive a oportunidade de perguntar para o próprio Chico, mas que talvez seria isso que ele sentia, gratidão, por ter passado todas as suas provações na Terra, pois só assim ele conseguiu evoluir e chegar aonde chegou e conquistar tantos seres humanos e tantos corações. Na sequência disso, eu me recordei que Chico, certa vez, através dos estudos, Chico, certa vez, disse: se Allan Kardec tivesse falado que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Mas como ele disse, fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação, aqui estou. Nesse ponto já começamos a entender, a compreender o porquê precisamos realizar, trabalhar e exercitar a prática do amor com os outros. Nossos corpos carnais, nossa matéria, é feita de amor, pois Deus, na sua infinitude, na sua bondade, no seu grande amor, nos criou. E para preencher os nossos corpos, precisamos dessa troca de energia. Quando fazemos a caridade ao próximo sem olhar a quem, recebemos em troca uma energia chamada de amor, aqui na Terra, E esse amor preenche os nossos corações. Muitos aí que faz caridade passou por determinadas situações e tem lá o seu coração, vamos dizer, vazio. E cada vez que eles fazem parte dessa ação caridosa, um pouquinho do coração é preenchido. Sabemos que o coração do homem é a morada de Deus. E se é a morada de Deus, precisa estar sempre preenchido dessa energia chamada Deus, chamada amor. Essa energia chamada amor não é apenas o amor entre homem e mulher, mas sim o amor próprio, o amor perante aos outros, o amor pela vida, o amor por tudo aquilo que foi criado pelas próprias mãos do grande Criador. O amor é algo, como diz, arde e não se vê,
Você aí, já conheceu o amor? O amor próprio? O amor pela vida? Você já se deu de cara com Deus? Sabe como se faz para encontrá-lo? Para como ser preenchido dessa energia? Às vezes o que buscamos fora está dentro. Assim como um grande mestre diz que tudo o que está em cima é como o que está embaixo, e tudo como que está dentro é como o que está fora. Vamos olhar para os 4 ângulos da Terra e não vamos achar o que está aí dentro de você. Pense nisso. Busque esse amor próprio em ti. Busque essa energia que flui do próprio Deus dentro de você. Você já ouviu dizer que tudo que nós jogamos para o universo ele entende e manda para nós? Então, quando nossos pensamentos estão de forma negativa, o universo entende que nós gostamos de tudo que é negativo, pois o universo é tudo ao nosso redor, é a energia fluídica, a energia elétrica, a energia magnética, é toda a energia que corresponde ao nosso universo, aos planetas, aos seres vivos da Terra. Então, se nosso pensamento está em uma vibração negativa, ele vai entender que só gostamos dessa frequência. Quando a força do pensamento é forte, conseguimos atrair coisas boas para nós. Quando só pensamos em coisas ruins, só atraímos coisas ruins. Nossas vibrações mudam tudo ao nosso redor, assim como as vibrações ao nosso redor nos mudam. Existe uma transmutação que começa pelo entendimento sobre todas as coisas vinda do Uno, do verbo que vem da ação, e a ação nos muda conforme a vida e todas as leis. A ação é tudo aquilo que está ao nosso redor. É a ação de co-criar algo, é a ação de seguir em frente, é a ação de ficar parada. Nossas energias, nossas vibrações vêm através dessa ação. A ação do respirar, apenas do respirar, lentamente e suavemente, já nos traz a energia dos fluidos da vida. Energias essas que são emanadas da Terra para nós, dos seres elementais, dos seres energéticos que vivem ao nosso redor através desse véu que é a espiritualidade. Temos que ter o seguinte entendimento, que nossas ações ruins podem afetar ao próximo. Nossas ações boas podem ajudar ao próximo. Nossas vibrações energéticas podem curar alguém, assim como uma água que dentro de um centro espírita, de um centro espiritual, uma escola de mistério assim como a nossa, um trabalho de fluidificar a água, que seria através dessa energia magnética, do nosso magnetismo, do nosso corpo, dessa energia que flui através de nossos chakras e que recebemos da Terra. Então entendemos que essas energias são compostas, assim como eu falei no vídeo, pela ação do amor. A Terra nos emana essa energia do amor e nós devemos emanar de volta essa energia para todos ao nosso redor. Esse é um pequeno pensamento meu
escrito por mim mesmo, de minha autoria, Danilo Ferreira Lemos, apenas para o nosso entendimento e reflexão do mesmo. Chico Xavier sabia muito bem como preencher o seu coração dessa energia que eu acabo de citar, através das suas cartas psicografadas, dos seus livros, das suas palestras e também através da caridade que ele fazia com os mais necessitados. Até recoloquei no meu resumo lá na live que um dos lugares que ele escolheu para fazer essa tal caridade foi debaixo de um abacateiro, aonde ele montava uma mesa, colocava ali os alimentos e vinham multidões e multidões, buscar por tais alimentos. Passou por momentos difíceis, assim como eu e você também já passamos. Passou por cirurgias aonde apenas o médico da terra poderia cuidar, apenas o remédio da terra poderia cuidar. Um ser maravilhoso, sim, assim como Jesus foi, mas são humanos. Todos nós, médiuns ou não, ou de determinadas religiões, são humanos, que têm suas dores, suas inseguranças, sua vaidade, seus medos, seus traumas. Chico não ficaria de fora. Ele era um ser extremamente apegado, principalmente em seus gatos. Uma determinada vez, ele se mudou de uma casa para outra e ele tinha uma quantidade de gato, não me recordo agora a quantidade exata, mas ele tinha uma quantidade de gato. E na mudança que ele fez, os gatos não queriam ir com ele. E ele ficou extremamente desesperado para saber o porquê que os gatos não queriam ir. Ele achou que era a casa, ele modificou a casa, ele arrumou, ele transformou a casa para que os gatos dele fossem com ele. Ele catava ele voltava até a casa onde os gatos não queriam sair, ele catava um dos gatos, levava para sua casa, deitava com aquele gato no chão para ver se o gato se sentia mais confortável, dava comida e nada. O gato comia, ficava um pouquinho e voltava para a antiga casa. E aí ele começou todo dia ir até sua antiga casa, levar comida para os seus bichinhos e ficar ali observando os gatos, tentando entender o porquê que eles não queriam sair dali, mas pelo sentido do apego mesmo, porque ele era apegado aos seus bichinhos. Ele ia todo dia até sua casa, a sua antiga casa. No outro dia ele ia novamente, no outro dia novamente. Ele passou um tempo fazendo isso. E na casa nova dele ele colocava lá uma bandejinha com comida, para os seus bichinhos, mesmo que os bichinhos não fossem, porque dizia ele que em algum momento os bichinhos iriam voltar. Até que um dia um dos gatos voltou, cheirou a casa inteira, cheirou Chico, vamos dizer, investigou a casa que estava lá, voltou para a antiga casa e Chico ficou ali. Enquanto o gato cheirava tudo, ele estava dando a comida. E uma pessoa próxima a Chico perguntou para ele: por que você está dando alimento a ele se ele não vai ficar? E Chico respondeu: ele é uma visita e devemos receber bem nossas visitas, independente se anda em quatro patas. E com o passar do tempo, todos os seus gatos voltou para sua nova casa.
Com esses mesmos gatinhos, Chico aprendeu o alongamento do corpo humano. Como devia se alongar e o porquê devia se alongar. Porque ele observou nos gatos que em determinadas horas do dia, os gatos se esticavam para alongar o corpo. E Chico também começou a fazer isso, porque ele percebeu que fazia bem à saúde, pois o gato vivia pulando daqui para lá, de cá para lá. E Chico começou a pegar esse hábito de se alongar, de caminhar, de sentir o sol, de andar na praia, de caminhar no seu vilarejo. Uma das coisas que Chico aprendeu com os gatos. A outra foi não maltratar os animais, pois eles não têm culpa do seu erro, do seu trauma e do seu medo. Espero que vocês tenham gostado da aula. É uma aula simples a respeito do Chico Xavier, sobre a espiritualidade. Vou deixar uma mensagem minha para vocês. A espiritualidade em si não é apenas os seres da Umbanda, da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, do Candomblé ou de tantas outras. Ela é muito mais e vai muito mais além que tudo isso. Como eu disse no vídeo, busque e acharás. Se busque por algo, se deseja encontrar algo, se queres tanto encontrar algo, então busque. Vá além dos seus passos. Não tenha medo de ir atrás daquilo que deseja. Não desista dos seus sonhos. Busque da melhor forma, da melhor maneira, se encontrar e se ajudar. E preencher o seu coração, preencher esse vazio. A vida parada não vai te levar a canto algum. Mas tenho certeza que se ao levantar, você agradecer e ir buscar tudo aquilo que você quer, que você deseja, você vai encontrar. A caminhada de Chico não foi fácil. Só ele sabe o que passou, só ele sabe o que ele sentiu. Mesmo com o medo no começo, quando essa missão foi dada a ele persistiu e seguiu em frente. E olha o quanto ele já transformou. Olha o quanto que ele ajudou as pessoas. Mesmo depois de sua morte em 2002, ele ainda vem ajudando muitos e muitos seres através dos seus livros e de filmes que estão sendo criados. Existem relatos sobre Chico, mesmo após o seu desencarno, dele estar frequentando algumas casas espíritas, trazendo mensagens de amor, de caridade, de paz e de fé para aqueles que estão ali escutando, que estão buscando por algo. Se você busca, encontra. Parado, não encontrarás nada. O rio corre sempre para frente, nunca para trás. Se olhares para trás, você vai de contra a maré, você vai contra as águas, você não vai conseguir caminhar, suas pernas vão ficar pesadas, o corpo vai ficar pesado e você vai se cansar. E você está indo contra aquilo que já está programado. Então corra para frente, sempre para frente. Aprenda como a água a desviar das pedras que está ao seu caminho. E de uma certa forma, tenta entender os ensinamentos que é dado a você. Tenta entender que o que os mestres faz ou nos diz, ou apenas o caminho intuitivo que te dá, é para o seu bem, é para o bem maior, mesmo que seja através de uma intuição.
é para o seu bem maior. Desejo a todos paz e luz. Que Deus possa invadir a sua casa e o seu ser e preencher da melhor forma e da melhor maneira a sua vida, para que você tenha um objetivo, para que você tenha coragem, para que você tenha força para enfrentar a vida e cumprir de alguma forma, de alguma maneira, a sua missão. Paz e luz. Gratidão a todos por ter participado da aula. Deixe aí no comentário o que está achando das nossas aulas, né? Já comentei, vou comentar novamente para que vocês não esqueçam. Compartilhe o nosso formulário das aulas, convide amigos para participar. Assista os nossos vídeos anteriores das aulas, assista os nossos resumos que está aí no YouTube, assista o nosso workshop sobre a mediunidade, né? Os 7 passos da mediunidade, o que é a mediunidade. E espero que vocês gostem. Acesse lá no Facebook, @Templo Escola Flor de Lis, e no Instagram também. Vocês vão encontrar materiais maravilhosos e grandiosos, de muito conhecimento, e a maioria deles é feito de autoria do templo mesmo, pelos médiuns da casa. Paz e luz. Meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor, cabem 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração